Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está feliz com Deus aí, dá um brado de vitória, dá um glória a Deus, amém. Quem já foi abençoado aí através dos louvores, amém. Louvado seja Deus, é mais um privilégio estarmos aqui debaixo da graça, da misericórdia do nosso Senhor Jesus, para compartilhar a palavra do Senhor aos vossos corações, amém. Ivan, pode começar a gravar aí, Ivan, tá no ponto de bala, amém? Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar as nossas vidas, a nossa família, como já foi dito aqui, essa semana é a semana de intercessão e edificação da nossa família, amém? Sexta-feira já foi pregado sobre família, hoje também nós vamos dar continuidade, amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia com toda a reverência, os irmãos podem continuar assentados. Em Atos, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 25. Atos 16, 25 em diante. Aleluias, louvado seja Deus. Deus ministrou algo no meu coração esse final de semana. Eu tô na dispensação do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos falar sobre família. Estava meditando esses dias sobre família e Deus colocou no meu coração esta palavra. Amém? Louvado seja Deus. Todos encontraram? Louvado seja Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Atos 16, a partir do verso 25 em diante, diz o seguinte: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Versículo de número 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, versículo número 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Louvado seja Deus. O título dessa mensagem de hoje é Famílias debaixo da graça de Deus. Paulo e Silas, eles afirmaram àquele carcereiro que se ele cresce no Senhor Jesus, ele seria salvo. Não só ele, mas também toda a sua casa. E nessa introdução, que eu quero discorrer aqui a toda a igreja, que a família em Israel era a base vital da sociedade. Não era apenas uma entidade social, mas também era uma comunidade religiosa. Ela tinha um conceito muito forte antigamente, o conceito de família era muito forte antigamente, e principalmente no âmbito religioso. Algumas festas judaicas, para vocês terem uma ideia, eram feitas entre famílias. Dentre elas, vocês conhecem a festa da Páscoa. Era feita dentro das casas, com a sua família. E existiam algumas leis também para preservar a família. Nós temos algumas leis, algumas instituições no Antigo Testamento. Não sei se os irmãos já ouviram falar na lei do Levirato e na lei do Goelo. São duas instituições
que Deus deu para Moisés para resguardar e para proteger a família. Em Deuteronômio 2, de 5 até o versículo 10, nós vamos ver o que é a lei do levirato. É quando a mulher se tornava viúva, quando o seu marido morria, o irmão daquele morto, ele tinha que se casar com aquela viúva para poder prosseguir, digamos assim, a sua descendência, para que a sua descendência não se extinguisse ali, não acabasse ali. Então, quando a mulher ficava viúva, o cunhado tinha que tomar aquela mulher para si. E o interessante é que nessa lei do levirato, o primeiro filho daquela mulher, daquela viúva, não seria do cunhado, e sim do marido morto, justamente para proteger a descendência, para que a família continuasse existindo. Então era uma forma de proteção da família. Só que hoje não serve para nós já vimos como se interpreta a lei. Jesus não renovou essa lei no Novo Testamento, então essa lei só servia para o povo de Israel. Nós não precisamos cumpri-la na literalidade. Isso era para o povo de Israel. Então existia sim essa lei. Existia a lei do Goel, que significa resgatador. Era um parente distante e os membros da família, eles deviam ajudar uns aos outros, dar proteção uns aos outros. Essa instituição, essa lei, nós vemos em Levítico 25, 25. A história de Ruth, para vocês entenderem melhor, fala sobre essa lei do resgatador, do Goel, porque Ruth, ela não tinha nem mais um parente, o seu marido já tinha morrido, e Noemi sabia que ainda tinha um parente distante, que era Boaz. Então ele teve que resgatar Ruth, porque era uma lei para proteção da família. Mas infelizmente hoje em dia o conceito de família não é tão forte como antigamente. Eu acho que diante de tanta artimanha de Satanás, como o presbítero Júlio bem falou no início, Satanás, o maligno, quer destruir a família, porque é a base da sociedade, é a base da igreja, é a família. Então hoje estão querendo deturpar o conceito de família, estão querendo mudar tudo aquilo, e a família é uma instituição criada por Deus. Desde o início, Deus criou a família. O interessante é que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento, foi no início de uma família. Então é algo muito especial. E hoje nós vemos a sociedade, o Estado, o mundo, o maligno tentando atacar de todas as formas as nossas famílias. E nós devemos que ter muito cuidado, nós temos que resgatar esse elo fervoroso que antigamente tinha, que o povo tinha. A família era algo sagrado. E hoje também ainda o é. Mas parece que nós não acordamos, parece que nós estamos com os olhos tapados, e não parece que muitas vezes nós não vemos o que o maligno tem tentado contra as nossas famílias. E nós temos que estar atentos. O elo religioso familiar era tão vigoroso, era tão forte, que nós vemos alguns relatos na Bíblia que quando os pais aceitavam a Cristo, quando o evangelho era pregado, aqueles pais, aqueles homens, aqueles ensinamentos de Cristo, eles levavam não só para si, mas também para toda a sua casa, para toda a sua família. E nós vemos isso aqui em Atos 16, a partir do versículo 35. Obrigado. Em Atos 11, 14, a Bíblia também fala sobre Cornélio, que era um centurião. O centurião era um comandante militar, ele era uma autoridade. E através da vida de Pedro, ele e toda a sua casa, eles foram salvos. Em Atos 18, 8, a Bíblia também nos relata que uma outra família, a família de Crispo, que era um chefe da sinagoga,
através da pregação de Paulo, ele também aceitou a Jesus, mas não só ele, mas toda a sua casa, toda a sua família. Então são famílias que foram agraciadas pela misericórdia, pela graça de Deus. E no início da propagação do Evangelho, lá no início, quando Jesus veio estabelecer o reino, quando Jesus deu início ao seu ministério, quando Paulo também começou a pregar aos gentios, nós vemos que era muito comum as pessoas se converterem, as pessoas serem salvas através do Evangelho, e não somente ele, mas toda a sua família. E o interessante é que antigamente a família não era só como hoje, às vezes a nossa família nós chamamos só o nosso cônjuge e nossos filhos. Antigamente a família era mais ampla. Eram servos que trabalhavam, eram primos, eram parentes que estavam tudo dentro debaixo do mesmo teto. Os clãs, as tribos eram grandes. Então até toda a parentela, até a mais distante, era considerada família. Então eu acredito que quando o Evangelho começou a ser propagado no início, no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, de Paulo, então quando as pessoas estavam sedentas pelo Evangelho, e quando aquelas pessoas eram alcançadas pelo Evangelho, pela pregação, pelo o genuíno Evangelho, a vida de Cristo, eles se salvavam, ou melhor, Jesus salvava. E não somente aquelas pessoas, mas se estendia por toda a sua casa, por toda a sua família. E eu pergunto, será que as pessoas hoje não estão sedentas? Alguém aqui já tem tempo que eu não vejo, eu acho que eu nunca vi. Se alguém viu alguma família sendo resgatada, uma pessoa sendo resgatada juntamente com toda a sua família? Alguém aqui já viu alguém vindo aceitar a Jesus e ele vem à frente, toda a sua família vem junto? Hoje nós não vemos muito isso. Isso tocou no meu coração. Deus ministrou isso no meu coração. Por que que antigamente as pessoas eram salvas, os pais de família, o pai e a mãe eram salvos e toda a sua família ia junto? E hoje nós não vemos isso. Hoje é difícil pregar o evangelho para uma pessoa e a própria pessoa vir, quanto mais toda a sua família. E isso me incomodou muito. O que será que está acontecendo no meio da igreja hoje? Será que a nossa pregação está muito rasa? Será que nós perdemos a nossa fé? Será que nós não temos pregado um Cristo genuíno, um Cristo ressurreto, para que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus se alegram, arde no seu coração, e ele vem aqui à frente, ou seja, no meio da rua, ou seja, no seu trabalho, e arde o coração dele pelo Evangelho, pela vida de Cristo? Quando nós apresentamos Cristo a cada um deles, será que eles não se sentem compelidos, alegres de aceitar a Jesus Cristo e chegar na sua casa, no seu lar, e falar para sua esposa e falar para os seus filhos que ele, a partir de hoje, é um servo de Jesus, e que toda aquela animação, que todo aquele fogo que ardeu no coração dele, será que ele não consegue passar para a sua família e trazer todos juntos? Pense nisso. Ou será que as pessoas não têm dado crédito à nossa pregação, ao Evangelho? Será que a culpa está na igreja? Ou será que a culpa está com eles, lá no mundo? Que eles estão tapando os ouvidos? Porque a nossa missão, igreja, é ganhar vidas e famílias para o Senhor Jesus. Quando uma pessoa está envolvida com drogas, toda a sua família perece. Sim ou não? Quando uma pessoa está doente, não só o enfermo sofre, mas toda a sua família sofre junto. Aí eu vou no outro extremo, quando a pessoa recebe uma bênção, por exemplo, passa num concurso público, toda a família se alegra por ele. Ou então até mesmo quando alguém ganha na Mega Sena, eu fico tentando imaginar a família daquele ganhador. Deve pular de alegria, né? Fala, ô Jesus, ó, o meu parente lá ganhou na Mega Sena, meu irmão. Agora eu vou estar bem na fita. Então todos se alegram. Quando algo de ruim acontece, todos se entristecem. Quando algo de bom acontece, todos se alegram. Pelo menos é para ser assim. E na perspectiva de uma família cristã, quando uma pessoa é salva, o membro daquela família cristã,
que não conhecia a Cristo e começa a conhecer a Cristo, entrega a sua vida a Cristo, todos se alegram, não é verdade? Mas agora o contrário, na perspectiva de uma família não cristã, quando alguém se converte ao Evangelho, o sentimento é de repúdio. Na maioria das vezes, é de tristeza. Ao invés de eles se alegrarem, eles fazem repudiar. Quem aqui, quando não aceitou a Cristo, se rendeu a Jesus, os seus colegas, os seus familiares, falam, ia lá o crente agora é crente, bebia, fazia tudo, e agora está na igreja, agora quer dar uma de santo. Então começa a retaliação, começa o repúdio, a aversão, quando nós aceitamos a Cristo. E por que será? O próprio Jesus disse em Mateus 10, a partir do verso 21, ou melhor, no verso 21 e 22 de Mateus 10, Jesus fala, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora no versículo de número 34, é mais interessante ainda. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer espada. O próprio Jesus fala, porque eu vim pôr em dissensão um homem contra o seu pai e a sua filha, o homem contra seu pai e a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Jesus diz que ele veio trazer espada, veio trazer dissensão entre as famílias. E agora eu te pergunto, será que a Bíblia está em contradição? Porque nós vemos alguns relatos que de homens que foram salvos, ele e toda a sua casa. E o próprio Jesus fala que haverá, por causa do seu nome, do seu evangelho, haverá briga entre pai e filho, filha e mãe, entre irmãos, por causa do nome de Jesus. Não é contradição, é porque existem as duas formas, estão latentes nos nossos olhos. Existem os dois lados, os dois relatos de famílias que foram salvas por completo e há famílias que há dissensões, há conflitos, há desavença por causa do nome de Cristo. A Bíblia se nos mostra essas duas situações. Eu acredito que a regra, pastor Robert, acredito que a regra é a dissensão. E a exceção é quando a sua família toda serve a Cristo. Porque é uma dádiva de Deus quando nós e nossa família, todos juntos, servem a Deus. Eu fiz uma ministração sobre Josué, que ele foi determinante. Ele falou, no final do livro de Josué, que ele lança o desafio para o povo de Israel, quando eles alcançaram a terra prometida. Ele fala, vocês escolhem, sirvam a Deus ou sirvam aos outros deuses, aos deuses dos seus antepassados. Eu, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele sabia quem era Deus. A família de Josué acompanhou ele. Ele foi firme no seu ministério, na sua liderança. E eu digo, é uma dádiva de Deus se você serve a sua família, se você serve a Deus com sua família. Se não, é um grande desafio nosso. Como o presbítero Júlio também falou aqui no início. O que você fez? O que você está fazendo para que sua família sirva a Deus com você? Será que você tem dado testemunho? Será que as suas atitudes têm sido a contento? Será que você tem firmeza no Cristo que você serve? Será que a sua pregação tem sido instrumento de Deus para a salvação de nossa família? Ou não? O que nós temos feito
De que formas temos agido para que nossa família seja salva? Não só a nossa família, mas que outras famílias sejam salvas. O carcereiro, depois daquele terremoto, ele ficou assustado. A Bíblia fala que ele quis se matar, porque era uma responsabilidade muito grande que as autoridades depositavam em cima dos carcereiros. Eles eram responsáveis pelos presos, e tudo que acontecesse com eles era a responsabilidade do carcereiro. Se eles fugissem, o carcereiro era castigado, muitas vezes até morto. A sua família também. Então a responsabilidade era muito grande. E aquele carcereiro, quando veio aquele terremoto, quando ele acordou, o sono dele devia estar pesado, porque um terremoto, ele acordou depois, né? Devia estar com sono aquele carcereiro. A Bíblia fala que meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando a Deus. Eles estavam orando, estavam adorando, estavam cantando. E a Bíblia fala que de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces daquele cárcere, daquela prisão, se romperam. Até as correntes que estavam em Paulo e Silas, elas quebraram. De tão forte que foi aquele terremoto. E aquele carcereiro, quando ele acordou, ele viu as portas, todas as portas abertas daquela prisão. Ele entrou em desespero. Ele falou: agora estou no sal. Eu e minha família vamos ser castigados. E o que a primeira coisa que veio na cabeça dele foi pegar a espada e tirar a própria vida. Mas Paulo deu um grito lá, mas Silas: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu, fica tranquilo. E no versículo 29, algo interessante de Atos 16, ele pede luz. E eu acredito que ele pediu a luz porque naquele cárcere era meia-noite, então estava escuro. Então acho que ele pediu a luz daquele lugar, porque ele não estava vendo nada, estava na escuridão. E ele todo trêmulo, ele se prostrou diante de Paulo e Silas. E a Bíblia fala que depois ele chamou para fora Paulo e Silas e fez aquela pergunta: o que eu faço? O que é necessário? O que eu posso fazer para me salvar? E aí foi a resposta do versículo 31 de Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Então se trata de fé, de crer no Senhor Jesus. Só que a luz que eles deram foi uma luz muito melhor. Foi o Evangelho. A Bíblia fala em Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Cristo é a nossa luz. E a luz que aquele carcereiro estava precisando era a luz do Evangelho, era Cristo. E foi tanta ironia nesse relato, nessa história, que aquele carcereiro depois, ele pegou a água que ele tinha ali e começou a lavar as feridas de Paulo e Silas. E com aquela própria água, porque eles tinham sido açoitados quando eles foram presos. E ele, com aquela água, ele começou a lavar as feridas de Paulo e Silas. E com aquela mesma água ele foi batizado. E no versículo 33 ele fala: e tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus, não só o carcereiro, mas também a sua família, todos eles foram batizados. No versículo 34 fala: então, levando-os à sua casa, depois o carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa. E eles assentaram à mesa. E na sua crença em Deus, eles todos se alegraram, porque todos foram salvos. História muito interessante. O carcereiro que minutos antes queria se matar, agora tinha sido salvo. A luz
do Evangelho chegou para ele, e não só para ele, mas para toda a sua casa. Porque a família é importante. A nossa família, o nosso ministério começa na nossa casa, no nosso lar. E será que nós não temos essa firmeza de darmos exemplo aos nossos filhos, para que quando eles cresçam, permaneçam no caminho? Eu tento ensinar a Letícia e o Henrique da melhor forma possível. Eu agradeço a Deus porque hoje eles estão debaixo da nossa autoridade, minha família toda servem a Deus. Eu, minha esposa e meus filhos. Mas eu oro, eu tento ensinar, eu tento fazer a minha parte para quando eles crescerem, quando eles tiverem que tomar a decisão deles, eles permaneçam no caminho do Senhor. Porque a Bíblia nos traz relatos de que pais de família, mães de família, eles aceitaram a Cristo, eles foram salvos juntamente com toda a sua casa. Como eu falei, eu acho que é exceção, mas que nós possamos fazer parte dessa exceção. O nosso desafio é servir a Cristo com a nossa família. Eu sei que é doloroso, que tem muitos pastores, tem muitas pessoas que acreditam em Deus, que têm uma vida santa, que são salvos, mas os filhos, muitas vezes o cônjuge, muitas vezes os parentes, já não estão no caminho do Senhor. Eu tiro isso pela minha mãe. Minha mãe sempre serviu ao Senhor. Eu nasci no Evangelho. Nós somos 5 irmãos. Eu sou o mais novo. Infelizmente, eu sou o único que está na igreja. Os outros 4 estão afastados do caminho do Senhor. E eu penso na minha mãe, o coração de mãe. Minha mãe chama todo dia para a igreja, prega todo dia para eles. Eles não tomam posição. Eles já conhecem a palavra. Isso é doloroso, porque são meus irmãos, também é minha parentela, também oro, peço a Deus que salva. É um desafio, é uma dádiva de Deus quando nós servimos ao Senhor com a nossa família. Devemos continuar firmes, naquela firmeza igual Josué, igreja. Eu e minha casa serviremos a Deus. Muitas vezes nós pensamos que é difícil, não está afastado dos caminhos, já conhece a palavra. Tenho muitos parentes que já foram evangélicos e hoje estão no mundo. E sim, é triste. Mas o que nós temos feito? O que será que nós temos falado dentro do nosso lar? O que nós temos? Qual o nosso testemunho? Qual é a sua perspectiva hoje, como servo de Cristo? Será que você está servindo de espelho, de influência, de uma boa influência para a sua família ou não? Nós temos que resgatar os nossos, nós temos que orar, nós temos que interceder pela nossa família. E não só isso, eu me debrucei aqui falando que maravilha, nesse texto, Paulo e Silas, eles cantando, eles adorando a Deus, e pela misericórdia do Senhor, eles tiveram a oportunidade de pregar o Evangelho para aquele carcereiro. Paulo fala, pregai o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Então nós temos que falar, sim, nós temos que pregar, nós temos que arrumar estratégias. A evangelista Andressa pregou aqui sobre sabedoria que vem do alto. Nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus para nós ganharmos nossos familiares, nós ganharmos não só nossos familiares, mas famílias que estão precisando, que estão lá fora, precisando de uma palavra de ânimo, de conhecer a Jesus Cristo, está precisando daquele empurrãozinho muitas vezes. Se coloque à disposição para você ser instrumento de Deus na vida de famílias. Não só da sua, mas dos seus vizinhos, dos seus amigos. E a partir de hoje eu vou orar para Deus salvar não só vidas, mas famílias inteiras. Famílias inteiras. Nós temos que orar para Deus salvar famílias inteiras. Porque na Bíblia nós vemos isso.
Então vamos seguir a palavra de Deus. Vai haver dissensão muitas vezes, sim, mas o ideal é que a gente pregue o evangelho e arda no coração de toda a família. De toda a família. Por isso que nós temos batido muito nessa tecla. Intercessão e edificação da família. Meu desejo é que através do exemplo da minha família, muitas famílias sejam salvas. Quem aqui não quer? Qual é o cristão genuíno que não quer ter uma família toda prostrada aos pés de Jesus? Pense nisso, igreja. Ore mais, persevere mais, fale mais do amor de Cristo para os seus parentes, para os seus amigos. Interceda mais, se dobre mais, se rasgue mais diante do Senhor Jesus, para que sua família esteja com você, para que sua família sirva ao mesmo Deus que você serve, vocês tenham o privilégio de estarem na casa do Senhor. Quantas famílias estão destruídas pelas drogas, pela prostituição, as pessoas que não têm mais perspectiva, que estão lá fora, precisando de uma luz, assim como aquele carcereiro, ele pediu uma luz. Tem muitos lá fora que estão precisando, pedindo luz, estão procurando luz nos bares, estão procurando luz na prostituição, nas drogas, estão procurando luz em todos os outros lugares que só tem trevas. Você é a luz do mundo, você é o sal dessa terra. A nossa missão é ganhar vidas e famílias inteiras para Jesus. Essa aqui também é uma grande família. Essa família presbiteriana tem que pensar nisso. Vamos ganhar vidas, vamos ganhar famílias inteiras. Em nome do Senhor Jesus. Mas que venha arder no seu coração de fato. Não sair daqui, a nossa palavra foi, Deus falou comigo, eu tenho que pregar para os meus parentes, para a minha parentela, eu tenho que fazer isso, aquilo, mas não move uma palha. Não move uma palha. Luz, lance luz, porque o Espírito Santo de Deus está em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. E você é luz. Aleluias. Louvado seja Deus. Podemos crer que Deus, através da sua graça, pode salvar por completo a nossa família, a minha família, a sua família. E diante da nossa pregação, do nosso amor a Cristo, da nossa firmeza em Cristo, do nosso testemunho, das nossas atitudes, da nossa ética cristã, famílias inteiras também podem ser salvas. Amém? Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça.